Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula nessa versão remota após a retomada do calendário do Instituto Federal de Cubatão, após essa parada longa que tivemos por conta da pandemia e que após algum tempo de discussão foi decidido então que voltássemos remotamente. Então aqui voltamos. No último encontro presencial que nós tivemos do curso de Estruturas Algébricas, o último presencial que tivemos foi sobre teoria de grupos. Falamos o que era grupo, demos uma série de exemplos, acho que foram 2 aulas, se eu não me engano, demos uma série de exemplos de grupos e tudo mais, só que isso foi lá em março, estamos em agosto, faz muito tempo. Então, para a gente começar direito, eu vou retomar a partir da teoria de grupos. Afinal de contas, é a partir daqui que vocês vão ser avaliados na primeira prova também. Não pensando na prova, mas dizendo em termos de organização mesmo do curso. Tá bom? Então nós vamos falar, retomar, revisar apenas o que são grupos, os exemplos principais. Eu vou basicamente fazer aquela aula que nós fizemos antes da parada, mas sem os detalhes. Vou passar um pouquinho rápido porque realmente é a título de revisão. Tá? Primeiro, então, vamos lembrar o que são grupos. Antes de falar, claro, que são grupos, vamos lembrar o que é uma operação. Pega A, um conjunto qualquer de números, de letras, seja o que você quiser que seja o A. O que é uma operação mesmo? Uma operação binária nesse conjunto A? Uma operação binária é uma função que sai do cartesiano de A por A e chega no A. O que é isso na prática? Você pega 2 elementos, A1 e A2, num conjunto A, e pela função estrela você leva o para 1, A2, num terceiro elemento, A3, que está no A também. Isso é a operação. Eu pego 2 elementos, um que está em A e outro que está em A, faço a operação deles, uma à esquerda, outra à direita, na ordem certinho, e isso me dá um terceiro elemento, A3, que está em A também. Certo? Então, dados os 2 elementos, a gente opera ele, pega o produto ordenado e essa estrela é uma função que leva no terceiro elemento. Isso é uma operação. Claro, essa estrela pode ser a operação de soma que você está habituado, então significa pegar um elemento A1 e um elemento A2 do A e somar, dar um terceiro. Pode ser a operação multiplicação, que você está habituado entre 2 números. Pode ser, por exemplo, a operação envolvendo polinômios, envolvendo matrizes, seja lá o que for. Em que a gente possa enquadrar isso. Pega 2 elementos e cai num terceiro, esse terceiro tem que estar no mesmo conjunto de onde saíram os 2 primeiros elementos. Isso é uma operação binária. E, afinal de contas, o que é um grupo? Um grupo é um conjunto com uma operação. Então, um grupo tem 2 coisas, um conjunto e uma operação nesse conjunto. Então, olha só, geralmente fala assim, é um grupo G, mas quando a gente fala só assim G, né, geralmente a gente quer dizer assim, olha, é um conjunto G com uma operação estrela. O que é um grupo? De fato, é o que eu acabei de falar para vocês. É esse sistema formado por um conjunto G e uma operação binária, mas não só isso, tem que satisfazer 3 propriedades. A primeira delas é a associatividade. O que é isso? Eu opero... Pega 3 elementos, A, B e C em G quaisquer. Eu opero A com B e depois opero com C, é a mesma coisa de ter operado B com C primeiro e depois com A. Né? É a troca do parênteses que a gente fala, mas esse parênteses tem um significado. Né? Primeiro a gente operou A com B e depois com C, no segundo passo, e aqui foi ao contrário. Começamos com B com C e depois com A. Então isso é a associatividade. Então um grupo, para ser grupo, tem que ser um conjunto com uma operação que satisfaz a associatividade. Não só. Tem que ter identidade, ou seja, existe um elemento dentro do G, a chamada identidade, que é um elemento que a gente nota por Ezinho, geralmente, ou EGzinho, tal que sempre que você pegar qualquer elemento A do grupo, e operar por esse E, tanto à direita quanto à esquerda, dá o mesmo elemento. Volta no mesmo elemento. Por exemplo, quando a gente soma 0. O 0 não faz nada na soma. Ou quando a gente multiplica por 1. O 1 não faz nada na multiplicação. Esse E é o que não faz nada. Quer dizer, pega um elemento e deixa ele como ele estava. A operado com E é o A. E operado com A é o A. Só que tem que reparar que tem que levar em consideração tanto a direita quanto a esquerda. Aqui pra gente é preciso tomar cuidado com os lados. Tá? E depois tem a existência do inverso.
que é a terceira propriedade. Todo elemento do grupo, para todo elemento do grupo, que eu estou denotando aqui por A, tem que existir um outro elemento no próprio grupo, no mesmo conjunto, que eu chamei aqui de B, tal que sempre que você operar A com B e B com A, dá o elemento neutro. É como se um revertesse o que o outro fez e voltem no elemento neutro, tá? A notação aqui, quando isso acontece, a notação de inverso é A menos 1. Por exemplo, quando nós estamos com a operação da soma, você fala assim, nossa, 2 somado com quanto que dá 0? 2 somado com menos 2, não é? Então, menos 2 tem esse papel de oposto do 2, é o que, quando você soma com 2, dá o elemento neutro, que é o 0. Na multiplicação também tem isso, se eu pensar no 2, que número que multiplicado por 2 dá o elemento neutro, que no caso é o 1, da multiplicação. 2 vezes quanto que dá 1? 2 vezes meio. Então, esse meio é o cara que reverte o que o primeiro elemento tem. Né? Então, essa ideia de inverso, de simetria, para cada elemento tem um que equilibra ele e volta no elemento neutro, tá bom? Então, para ser grupo, um conjunto com uma operação estrela tem que satisfazer as 3 propriedades. Tem que ser associativa a operação, tem que ter elemento neutro, ou melhor, elemento identidade, eu falo neutro por um motivo que talvez vocês lembrem, mas identidade, ou elemento neutro mesmo, e inverso para todo elemento. Todo elemento tem que ter inverso. E esse inverso não é só existir o inverso, ele tem que estar no grupo. Tem que estar no G. Então, para todo A em G tem B em G. Tá bom? Bom, eu chamei a atenção para vocês de que operar A com B e operar B com A pode não ser a mesma coisa. Mas quando tanto faz a ordem que você multiplica melhor, opera A com B e B com A, quanto tanto faz A operado com B, B operado com A, dá a mesma coisa para todos os elementos do conjunto G, que faz o grupo, a gente fala que esse grupo é comutativo, ou bem mais comum na linguagem dos grupos, grupo abeliano. Então, o que é um grupo abeliano? É aquele em que todos os elementos, todos os pares de elementos, posso trocar de posição com a operação, que não dá diferença no resultado. Por exemplo, a multiplicação convencional nos reais, que a gente tem 2 vezes 3 e 3 vezes 2, dá 6 do mesmo jeito. Né? Então, quer dizer, essa história de você pode trocar de lugar e sempre dá a mesma coisa, quando isso acontece, a gente fala que o grupo é abeliano. Tá? Você já conhece exemplos de conjuntos e de operações em que essa propriedade do comutativo não vale? Lembre-se das matrizes. Se eu multiplico duas matrizes, às vezes eu trocando a posição da multiplicação de matrizes, às vezes não dá nem para multiplicar mais, ou não dá o mesmo resultado. Então, nem sempre numa operação você consegue manter essa propriedade do comutativo. Quando isso vale, a gente fala que o grupo é abeliano. Sempre que eu tiver a operação, no lugar dessa estrelinha, eu tiver a operação mais, que é a adição, a gente fala que os grupos são aditivos. Você sabe disso, e a identidade nesse caso é o zero, que a gente chama de elemento neutro. Né? Então, neutro, sempre que eu tiver uma operação com mais, o zero é o elemento identidade, que na verdade a gente chama de neutro. É melhor nesse contexto aditivo chamar de elemento neutro do grupo. E também, sempre que eu tiver com um grupo aditivo, o inverso de um elemento, a gente não costuma chamar ele de inverso, a gente costuma chamar de oposto, porque na verdade é o menos A, né? Dado um elemento A, o menos A é o oposto dele, é aquele que anula ele, né? A com menos A dá zero, que é o elemento neutro do aditivo. Isso no aditivo. Tá? Por exemplo, se eu pegar os reais com a soma que a gente está habituado, tá? Os reais com a soma que a gente está habituado. Por exemplo, nos reais vale a associatividade com a soma. O zero está lá, e o zero é esse elemento neutro. E se eu pegar qualquer elemento, π, bom, existe algum elemento que somado com π dá zero? Sim, o menos π. Sempre tem um elemento e o menos ele. Então, o conjunto dos reais com a soma é um grupo aditivo e mais. É abeliano, é comutativo. Se eu somar A com B e B com A, dá na mesma, não é? Bom, já se eu tiver com uma operação multiplicativa, que às vezes a gente denota com um pontinho ou com uma estrela, quando eu tiver com operação multiplicativa e eu quiser chamar atenção para isso, eu posso falar que o grupo é um grupo multiplicativo. E aí eu costumo falar de identidade, falar de inverso mesmo. Um exemplo, os reais de novo? Quase.
Se eu pegar os reais de novo com o produto, ele não vai ser grupo, porque o zero é problemático. O zero não tem inverso. Não tem quem eu multiplique com zero para dar 1, que é o elemento, a identidade dos reais. Quando eu falo de multiplicação, a identidade é o 1, né? Porque A vezes 1 é A, para qualquer A nos reais, não é? Só que não existe algum elemento que 0 vezes ele dá 1. 0 vezes quem dá 1? Não tem como. 0 vezes qualquer coisa sempre 0. Então, para os reais serem um grupo, pela multiplicação, eu preciso tirar esse 0. Por isso que a gente usa o R estrela aqui. Então, o R estrela com o produto é um grupo multiplicativo. R estrela que significa pra gente o R sem o 0, né? É um grupo multiplicativo e é abeliano também, porque A vezes B e B vezes A é a mesma coisa na multiplicação dos números reais que nós estamos habituados. Então, chamando a atenção de novo, a identidade é o número 1, porque A vezes 1 é A para qualquer A. E quem é o elemento neutro de qualquer elemento dos reais sem o 0? 1 sobre A. Por isso que o 0 não funciona, não tem 1 sobre 0, né? É o A menos 1 que a gente costuma denotar mesmo, né? 1 sobre A. Daí vem a notação também que a gente está usando. Tá bom? Cuidado, nem tudo que você pensa que ser grupo pode ser grupo. Os inteiros com a soma, com a operação mais, é grupo. Lindo, maravilhoso, tudo bem. Só que com o produto não é. Por que com o produto não é? Porque, por exemplo, existe um elemento, por exemplo, que quando eu pego ele, ele não tem inverso multiplicativo, o 2. Que número que multiplicado por 2 dá 1? Que é a identidade. Alguém vai falar assim, é o meio. E isso é o meio. Só que qual é o problema? O meio não está nos inteiros. Então não tem quem eu multiplique por 2 que dê 1 nos inteiros. Por isso não é grupo. Vejam só, pessoal. A multiplicação dos inteiros ela é associativa. Tem a identidade, mas não tem inverso para todo mundo. Tá bom? Toma um cuidado aí. A gente sempre precisa tomar cuidado porque vai ser comum falar assim, olha, mostre que tal conjunto com tal operação é um grupo. Primeiro a gente precisa ver se o que a gente está falando é operação mesmo. Para verificar que um sistema G estrela é de fato um grupo, é preciso verificar a associatividade, existência de identidades, existência de inversos, mas não é só isso. Tem que verificar que realmente estrela é uma operação. O que significa ser uma operação? Se eu pegar dois elementos A e B no G, quando eu fizer essa operação, vai cair no terceiro elemento que também está em G. Ou seja, a gente fala que a operação é fechada. Pegou dois elementos do G, fez lá a operação, caiu em G, que às vezes pode cair fora, e aí não serviria. Tá? Então cuidado com isso. O que significa mostrar então que uma operação é fechada? Significa pegar dois elementos do conjunto G, fazer a operação e ver que essa operação caiu no G. Certo? Questão de notação aqui. Ao invés de ficar escrevendo toda hora A, estrela B, A operado com B e tal, vai ser muito comum a gente escrever AB grudadinho. Parece multiplicação, né? Lembra muito multiplicação, mas toma cuidado que às vezes, se essa estrela fosse mais, aqui seria mais, A mais B. Tá? Então às vezes é uma abstração que a gente faz, mas é preciso tomar cuidado e lembrar onde a gente está em cada momento. Tá bom? O que nós já demonstramos e que eu não vou demonstrar de novo, mas você pode retomar lá no seu caderno, não sei, em algum lugar, as demonstrações que nós já fizemos. Pega G, um grupo qualquer. O 1, a identidade do G, o elemento E, né, aquela identidade do G, é única. Não existem duas identidades em cada grupo. Existe uma só. Dado um elemento qualquer num grupo, o inverso então existe, né, porque é grupo, e esse inverso é único também. Não tem dois inversos. Então o 2 está lá no grupo, o meio é o inverso dele, só tem o meio, não tem o outro que é inverso do 2 num grupo. Outra coisa, o que acontece quando eu inverter o que já estava invertido? Inverti, desvirei, volta no próprio elemento. O inverso de um elemento A, aliás, o inverso do elemento A volta sempre no elemento A, seja qual for o A num grupo. Tudo isso nós demonstramos antes da parada do curso. Uma definiçãozinha. Pega G um grupo com operação estrela. Lembra que a cardinalidade do conjunto, ou seja, o número de elementos que o conjunto tem, a gente costuma chamar também nesse contexto de grupos de ordem de grupo. Então o que é a ordem de um grupo G? É o número de elementos que ele tem. Ah, mas e se ele for infinito? Então a gente fala que a ordem é infinita. Os reais não têm quantidade infinita de elementos. Então a gente fala que a ordem é infinita.
Notação para a ordem de grupo, O de G ou essa barrinha G barrinha. São duas notações possíveis para a ordem de grupo. Vamos relembrar uma série de exemplos que nós vimos. Se eu não me engano, está até na numeração que eu fiz em sala de aula, não lembro. Pega o conjunto formado só por esses dois elementos, 1 e o menos 1, com operação de multiplicação, vezes. Eu fiz uma tabelinha para ajudar, que é o que a gente chama de tábua, a tábua da multiplicação. Já que só tem dois elementos, né, então eu quis fazer aqui nessa tabelinha, pus lá o 1 e o menos 1 aqui um embaixo do outro, e aqui também 1 e menos 1, para fazer a operação. Por exemplo, o que acontece quando eu faço 1 vezes 1? Dá 1. O que acontece quando eu faço 1 vezes menos 1? 1 vezes menos 1 dá menos 1. O que acontece quando eu faço menos 1 vezes 1, tá vendo? Dá menos 1. O que acontece quando eu faço menos 1 com menos 1? Volta no 1. Então vejam, essa tabelinha aqui é o que a gente chama de tábua de multiplicação. Quando os grupos são finitos, dá para fazer isso. Às vezes o grupo é muito grande, não convém, né? Mas quando o grupo é finito, dá para fazer essa tábua. E aí ela significa os valores todos, estão vendo? Significa os valores todos que são obtidos pela operação, tá? Então vejam só, a operação produto no conjunto G, ela é de fato fechada. Como aqui que é fechado mesmo? Você pega elementos quaisquer desse conjunto, faz a operação com eles e eles caem no conjunto. Veja, quando eu faço 1 com 1, 1 com menos 1, menos 1 com 1, menos 1 com menos 1, a resposta dá 1 e menos 1, não deu um 2, não surge um 3, não surge um número que não está aí. Então vejam que a operação é fechada. É associativa, a associatividade nunca é muito fácil de demonstrar, porque às vezes geralmente é trabalhosa, tem que fazer todos os casos. A identidade aqui é o 1. O 1 está aí, né? A multiplicação geralmente gosta muito do 1. Então, qualquer coisa vezes 1, vejam, qualquer coisa vezes 1, ó. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. O que estava aqui multiplicou por 1 continua igualzinho, repetiu, tá vendo? Repetiu as colunas. Então, o 1 é a identidade. E o inverso. Cada elemento tem que ter um inverso. Quem que é o inverso do 1? Quem que multiplicado por 1 dá 1? O próprio 1. Quem que multiplicado por menos 1 dá 1? Está aqui na linha do 1, menos 1, ó. Menos 1 multiplicado com menos 1 dá 1. Então, quer dizer, quem que é o inverso do menos 1? O menos 1. Né? Então, esse é o primeiro exemplo. Vejam, dois elementos é um grupo com ordem 2. Ah, é comutativo? É um grupo abeliano? Sim, também. Agora, vamos aumentar um pouquinho mais. Pega o 1 e o menos 1, mas coloca também o i e o menos i. O i que eu falo aqui é o raiz de menos 1, dos números complexos mesmo. Pega só esses 4. É multiplicativo, está escrito errado aqui, né? É multiplicativo, eu também quero fazer um grupo com a multiplicação, com vezes. E eu recomendo que você faça essa tábua. A tábua, ou seja, uma tabelinha igual aquela que eu fiz aqui em cima. Coloca aqui numa coluna 1 menos 1 i menos i, e aqui na linha também 1 menos 1 i menos i, e aí faz todos os 16 casos e vê o que acontece com essas multiplicações. Tá? Quem que vai ser a identidade? Vai ser o 1 também. Quem vão ser os inversos? Do 1 vai ser o 1, do menos 1 vai ser o menos 1. Quem vai ser o inverso do i? Quem vai ser o inverso do menos i? E aí você vai verificar que realmente isso é um grupo, vai perceber que isso é um grupo. Associatividade vale e tudo mais. Terceiro exemplo. Esse aí que a gente denota não é C estrela, tá? É CX mesmo, eu coloquei um X aqui. Essa notação que eu estou usando é para esse conjunto aqui. É o lugar em que estão todos os números complexos que satisfazem a norma desse número complexo igual a 1. Espera aí um pouquinho. Quando você olha no plano de Argand-Gauss, o plano complexo, onde estão os elementos cuja norma é igual a 1? Numa circunferência. Né? Lembra? Os números complexos no plano de Argand-Gauss, que é o plano cartesiano, né? Mas aqui é os reais, aqui é o multiplicado por i. Quando a gente faz o desenho do plano de Argand-Gauss, os elementos complexos que satisfazem a propriedade norma de z igual a 1 são aqueles que estão nessa circunferência, estão na casquinha dessa circunferência de centro na origem e raio 1. Centro na origem e raio 1. Com a multiplicação, isso é um grupo. Aí alguém vai perguntar, mas por que isso é um grupo com a multiplicação? Verifica. Verifica primeiro que é fechado. Por que se eu pegar dois elementos aqui nessa circunferência, ao fazer o produto, ele vai cair na circunferência? Se não satisfizer essa propriedade, não poderia ser operação, não poderia falar de grupo. Mas isso acontece. Por quê?
olhando para a definição do conjunto, você vai perceber facilmente isso. Tem elemento identidade? Multiplicação geralmente lembra do 1 aí. Sim, tem o 1. Tem inverso? Os caras têm inverso? Sim. Lembra até inclusive do conjugado. O conjugado pode ajudar você aqui nessa história. Pode ajudar o Z com Z conjugado, o inverso do número complexo também pode te ajudar nessa história. Então vejam, esse conjunto, veja quando denotar C com um x em cima, é a circunferência unitária, é o ciclo trigonométrico, se assim você preferir. Então, exercício, mostre por A mais B que são um grupo. Não sei se eu fiz isso em sala de aula, mas recomendo que você faça. Por que é associativa? A associativa vai ser porque está dentro dos complexos, já serve. Nos complexos já é associativa, então aqui também vai ser. Mas e as outras? Mostra que é fechado, mostra que tem identidade, mostra que todo mundo tem inverso. Bom exercício. Exemplo 4. Vamos pensar nas matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Então, olha, quando a gente pensar nas matrizes, a gente está pensando assim, poxa, eu tenho a matriz A, B, C, D. Essas são as matrizes quadradas, né? Então, A, B, C, D são números reais. São números reais. Os 4 são números reais. E aí eu consigo formar matrizes quadradas de ordem 2 por 2. Todas as matrizes com essas condições, a gente vai falar, a gente vai ver que elas formam um grupo. Com qual operação? Com qual operação isso forma um grupo? Com a soma. Adição de matrizes, somar matrizes, você já sabe fazer isso. Quem que é o elemento neutro, ou seja, a identidade, que a gente chama de elemento neutro porque é mais, né? Sempre que for aditivo a gente fala de elemento neutro. 0, 0, 0, 0. Uai, não é uma matriz 2 por 2, não tem entradas reais? E sempre que eu pegar uma matriz e somar com 0, 0, 0, não dá a própria matriz? Elemento neutro. Quem que é o oposto de cada elemento? Se eu pegar uma matriz ABCD, quem que é o oposto dela? É só colocar o sinal de negativo para todo mundo. Menos A, menos B, menos C, menos D, porque sempre que eu somar essas duas vai dar o 0, 0, 0, 0. Bonitinho, né? Eu coloquei os reais, mas eu podia trocar esses reais por qualquer outro grupo aditivo. Podia trocar pelos inteiros, pelos racionais, pelos complexos, por qualquer grupo aditivo valeria a mesma coisa. Então, olha para a notação também. Matrizes 2 por 2 reais. Quadradas, hein? Quadradas. Ah, mas se eu pegar as matrizes retangulares, será que também valeria a mesma coisa? Valeria a mesma coisa. Também daria para fazer. Agora, ao invés de somar, tem uma outra operação que a gente sabe fazer com matrizes. A gente sabe multiplicar. Então, se eu pegar as matrizes quadradas de ordem 2 por 2 sobre os reais, que satisfazem a propriedade determinante dela ser diferente de zero, eu vou formar um outro grupo que a gente denota assim, GL2R. Veja, GL é uma nomenclatura fixa, o 2 indica quadrada de ordem 2, o R significa as entradas das matrizes. GL2R. Se eu pegar com a multiplicação de matrizes, multiplicação, aquela que você aprendeu desde a escola, A vezes B, não sei se aprendeu na escola, mas enfim, até agora você já aprendeu aqui nesse curso pelo menos. A vezes B, você sabe fazer multiplicação de matrizes. Isso é um grupo. Com a multiplicação, não com a soma. Com a multiplicação, isso é um grupo multiplicativo. Que recebe o nome de grupo geral linear. Grupo geral linear. Por isso o GL aqui, geral linear. Grupo geral linear de ordem 2, porque são matrizes quadradas de ordem 2 sobre os reais. Posso trocar essas matrizes quadradas de ordem 2 por ordem 3? Por ordem 4? Por ordem 5? Pode. Só que aqui as matrizes têm que ser quadradas com certeza, até porque senão eu não posso falar de determinante. Certo? Posso trocar os reais por outro grupo? Pode. Tome cuidado para que seja um grupo aditivo. Tá bom? Exercício também para você, para relembrar. Mostrar que isso de fato é um grupo. Associativo vai ser, não se preocupa muito com a associatividade. Quero que você se preocupe mais com a identidade, com a inversa e com ser fechado. É fechado? Será que se eu pegar duas matrizes A e B e eu multiplicá-las, a multiplicação cai nesse conjunto GL2R? Bom, depende. Será que o determinante do produto A vezes B é diferente de zero?
Talvez propriedades de determinantes vão te ajudar. Lembra das propriedades determinantes, ou talvez a propriedade Bonnet, não sei se você chama assim, mas aquela propriedade que o determinante do produto é o determinante de cada uma delas. É o produto do determinante de cada uma delas. Isso de fato é um grupo. Quem que será que vai ser a identidade? Olha a palavrinha, identidade, identidade e matriz, a matriz e identidade. Quem será que vai ser o inverso? Espera um pouquinho, tem inverso, matriz, produto tem inverso? Coisas lá do seu curso de matrizes, quando você viu matrizes. Lembra que matriz tem inverso multiplicativo? A propriedade que a gente tinha que ter é que exatamente o determinante tinha que ser diferente de zero? De fato, temos isso aqui, não é? E por que será que o M2R, aquela que a gente falou agora há pouco, não é grupo sobre a multiplicação de matrizes? Por que será? Um dos motivos, a matriz neutra não tem inverso, o determinante da matriz neutra é zero, e aí eu não vou conseguir inverso para ela, mas é só uma questão para a gente refletir um pouquinho. Sexto exemplo, a gente já falou de números, a gente já falou de matrizes, polinômios também. Se eu pegar o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, vou denotar por Pn, desde que eles tenham coeficientes reais. Os coeficientes do polinômio a mais bx mais cx quadrado, etc, etc, etc. Esses coeficientes a, b, c, etc. estão nos reais. Bom, se eu pegar com a soma de polinômios, o que é a soma de polinômios? Coeficiente ou coeficiente? Cada potência soma os coeficientes. Isso é um grupo aditivo. Também é um bom exercício mostrar que isso é um grupo aditivo. E aí, pessoal, vamos lembrar de exemplos que são muito úteis para a gente durante esse curso. Vocês vão usar bastante esses conjuntos, que é o Zn e o Zn estrela. O que é o Zn mesmo? O Zn é o conjunto dos números de 0 até n-1. Só que por que a gente põe essa barrinha mesmo? Para a gente lembrar que isso daqui são classes de equivalência. O 0, o 1, o 2, o 3, etc. E que às vezes um certo número pode significar outro. Por exemplo, quem que é o Z3? Z3, 0, 1 e 2. Só tem esses três números. E aí alguém vai pensar assim, nossa, mas se eu somar o 2 com 2, vai dar 4. Mas 4 não está no Z3? Mais ou menos. O 4, ele é a mesma coisa que o 1. Por quê? Porque eu pego a congruência. Lembra da congruência modular? A gente pega os elementos na congruência módulo n. Então, olha só, sempre que eu pegar módulo n, todos os números inteiros podem ser enquadrados em uma dessas n categorias aqui. E aí a gente faz o grupo aditivo, é com a soma, que é o Zn. O elemento neutro é grupo aditivo, é o 0. 0 barra, nesse caso, para lembrar que é a classe do 0. Tá? Quem que é o elemento oposto? Ah, lembrando uma coisa, é o 0, mas tem um outro aqui que também poderia pensar. O n também está na classe do 0. O n barra também está na classe do 0. Se a gente pensar assim, deixa eu lembrar aqui. Se eu pegar o 0 barra, ele é a mesma coisa do n barra. Por quê? Porque sempre que eu pegar 0, o 0 é congruente a n módulo n, não é isso? Não vale isso lá da propriedade de congruência modular? Então, se eles são iguais na congruência módulo n, então eles significam a mesma classe. Tá bom? Bom, então o zero elemento neutro, eu posso escrever ele como n mesmo. Quem é o oposto? O oposto do x é o menos x, só que com a barra. Só que detalhe, esse menos x, antes do menos x eu poderia colocar um zero tranquilamente, né? 0 menos x. Só que eu acabei de comentar com vocês que o zero pode ser o n. Então, n menos x é o oposto. Pensa, por exemplo, no Z5. O Z5 tem o 2. Quem que é o oposto do 2? Ah, é o menos 2. Mas a gente não pensa no menos 2, né? A gente pensa assim, poxa, 2 mais quanto que dá 0, mais 0 na congruência módulo 5? O 3. Porque se eu somar 2 com 3 dá 5, mas 5 é congruente a 0 módulo 5. Quer dizer, o que falta para chegar no n é o n menos x. Então, é uma outra forma de escrever. Não que eu não possa escrever como menos x, mas é uma outra forma de escrever. Vamos olhar para o Z4. Quem que é o Z4? O Z4 é um conjunto formado pelas classes do 0, do 1, do 2, do 3, pensando na congruência módulo 4, hein? Quem que é o oposto de 1? É o 3. Por quê? Porque sempre que eu somar 1 com 3 dá 4, mas o 4 é congruente a 0 módulo 4. Congruência modular, congruente a 0 módulo 4.
Só que eu posso pensar também, vamos para o próximo exemplo, não no Zn com a soma, mas eu queria pôr uma multiplicação. Só que para pôr a multiplicação eu preciso tomar um certo cuidado e aí a gente coloca essa estrelinha aqui. Quem é o Zn estrela? São todos os elementos que estavam no Zn, pessoal, aqui está errado, é Zn. São os x barras que estão no Zn, tais que MDC entre x e n é 1. Ou seja, quem está no Zn estrela são os elementos que estão entre 0 e n-1, que estavam aqui em cima, só que eles têm que ter uma propriedade a mais. Eles têm que ser primos com n. O máximo divisor comum deles com n tem que ser 1. Aí sim, com a multiplicação, isso é um grupo. Por quê? Verifica, lembra lá. Olha só, o exemplo 7 aqui em cima é um grupo finito com n elementos. Aqui também é um grupo finito e claro que você já percebeu que ele tem no máximo n elementos porque está dentro daquele. Mas qual é a ordem exata desse grupo? A ordem exata desse grupo é φ de n. Quem que é φ? É a função de Euler. Tem uma lista de exercícios aí lá do passado que fala da função de Euler. Você deve ter estudado sobre ela também no seu curso de Teoria dos Números. A ordem é φ de n, é bom saber calcular isso, é bom saber lidar com essa função de Euler. Vamos fazer um exemplo aqui. Quem é o Z10 estrela? Quem é o Z10 estrela? São os elementos que estavam no Z10. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que não são todos. São aqueles cujo máximo divisor comum com 10 é 1. O 1 sempre está no Zn estrela. Por que o 2 não está? Porque quando eu faço o máximo divisor comum do 2 com 10, dá 2, não dá 1. O 3 sim, primo com 10. O 4 não está, porque o máximo divisor comum do 4 com 10 é 2. O 5 não está, porque o máximo divisor comum do 5 com 10 é 5. Já o 7 entrou porque ele é primo com 10. O 8 não entrou porque o máximo divisor comum com 10 é 2. O 9 entrou porque ele é primo com 10. Vejam, o Z10 estrela não tem 10 elementos, tem só 4. E a função de Euler aplicada no 10 é exatamente 4. Coincide aí, né? Recomendo que você faça a tábua dessa operação. Recomendo que você faça a tábua, mas só para você lembrar como é que faz a operação, você pode pensar assim, poxa, como que seria, por exemplo, o 3 vezes 5? Como que seria o 3 vezes 5? O 3 vezes 5 você pode pensar, 3 vezes 5 é 15 em qualquer lugar. Ah, tá bom. Só que 15 a gente está no módulo 10, não é? A gente não está no Z10 estrela. 3 vezes 5 deu 15, mas se eu pegar a congruência módulo 10, o que é congruência módulo 10 mesmo? Eu divido por 10. Ao dividir por 10, que resto que dá? 5. Ora, então quer dizer que quando eu pegar o 3 e multiplicar com 5, vai dar 5. Certo? Então, na hora da gente fazer a tábua da multiplicação, toma cuidado com isso. Lembra que o produto, na verdade, é congruência modular. Tá bom? Bom, vamos lá. Exemplo 9. O Rn. Você conhece o R2, é o plano. Você conhece o R3, é o espaço. Mas eu posso pensar em Rn com n dimensões, igual lá na álgebra linear. Então, quem que é o Rn? É o conjunto de todos os vetores com n entradas, e essas n entradas são números reais. Isso é um grupo com adição de vetores, então soma, vejam só. Quem que é o elemento neutro aqui? É o vetor 0, 0, 0, 0. Quem que é o elemento oposto a um x1, x2, xn? É o menos x1, menos x2, menos xn. Certo? Em geral, eu posso pensar assim, tenho dois grupos, um G1 com uma operação estrela e um G2 com uma operação triângulo. São dois grupos. Eu posso fazer o cartesiano deles, para fazer tipo o R2 que a gente tinha antes. Eu posso fazer o cartesiano. Quem que é o cartesiano? É o conjunto de todos os pares ordenados XY, em que o x está no primeiro e o y está no segundo. Isso é um grupo. Isso é um grupo com qual operação? Soma. Ou melhor, soma, eu estou pensando no Rn. Com operação componente a componente. O que você faz? O XY você vai multiplicar é modo de falar aqui, né? Vocês entendem. XY operado com ZW. Como é que eu defino essa operação? Eu faço a operação do primeiro com o primeiro. E aí, pessoal, a operação do primeiro com o primeiro é dentro do primeiro grupo. É estrela. E a operação do segundo com o segundo. E Y operado com W. Mas vejam que é no segundo grupo. É a operação triângulo.
Então, cartesiano, posso pegar dois grupos, um tinha soma, outro tinha produto. Na hora de fazer o cartesiano, eu lembro, olha, a primeira coordenada foi com soma, a segunda foi com produto. Tudo bem? Dá para definir esse grupo, que é o produto cartesiano de G1 com G2, produto externo. Tá bom? Ah, mais ainda, eu posso generalizar esse contexto. Não precisa ter só dois grupos, posso ter 3, 4, 5, 6, N. Eu posso definir da mesma forma produtório, produto de GIs, ou seja, G1 cartesiano, G2 cartesiano, G3, etc, até o cartesiano GN. Dá para definir da mesma forma, é só coordenada a coordenada eu faço a operação do grupo. Simples, não? E aí, lá naquela aula, antes da gente parar por conta da pandemia, eu falei sobre um tal grupo diedral de grau 3. Um pouco por preguiça, mas também para que você possa fazer um esforcinho aí, além de assistir o vídeo, recomendo que você pesquise, dê uma olhada no seu caderno, ou mesmo veja na internet o que é o grupo diedral de grau 3. É bom ter na manga essa carta, tá bom? Procura lá o grupo diedral de grau 3 para lembrar o que ele significa. Ok, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essa revisão sobre grupos. O que nós vimos aqui foi só lembrar as definições de grupos, o que é um grupo, como é que mostra que um conjunto com uma operação é um grupo, o que é um grupo abeliano, e vimos uma série de exemplos. E essa série de exemplos é muito interessante, porque a gente vê que a gente lida com números, que a gente lida com cartesianos, que a gente lida com polinômios, que a gente lida com matrizes, que a gente lida com simetria, que é esse caso de diedral de grau 3. Um monte de coisa que se mistura e a gente gruda e forma grupos. Uma estrutura muito legal, muito interessante, com uma diversidade de aplicações no mundo da matemática e fora dela. Muito interessante. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos a nossa revisão. Bons estudos!